Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Uma das maiores celebridades mundiais, fenômeno da televisão americana, a apresentadora bilionária Oprah Winfrey veio ao Brasil no dia 29 de março de 2012. Seu destino, no entanto, estava muito longe do cartão postal brasileiro, o Rio de Janeiro, cidade que atrai famosos de todos os continentes. O destino de Oprah foi uma pequena cidade no interior do estado de Goiás, onde nenhuma das suas pousadas detém o mínimo luxo, nem se cogita serem comparadas com o icônico hotel carioca Copacabana Palace. Oprah estava em Abadiânia para conhecer e entrevistar o mundialmente famoso John of God. Fascinada, ficou para meditar, orar e testemunhar as suas cirurgias espirituais. A supercelebridade disse ter sentido algo muito forte, algo muito além do que esperava. A entrevista foi um sucesso e repercutiu no mundo todo, mas, 6 anos depois, em dezembro de 2018, ela foi bruscamente tirada do ar. João Teixeira de Faria, o famoso médium João de Deus, cuja história era retratada por todos como a de um verdadeiro santo, atraía milhões de pessoas de todo o mundo para o seu centro em Abadiânia, a mundialmente famosa Casa Dom Inácio de Loyola. Consulente espiritual dos presidentes do Brasil Lula e Dilma Rousseff, do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, do ditador Hugo Chávez, de atores, atrizes e dos mais importantes artistas brasileiros e internacionais. Tornou-se motivo de constrangimento a todos eles a partir do dia 7 de dezembro de 2018. A pretexto da cura espiritual, ele abusava sexualmente de mulheres, inclusive aquelas vulneráveis em razão dos seus estados de saúde críticos ou terminais. Ainda no mês de dezembro de 2018, João, que já não era mais de Deus, foi acusado de abusar e estuprar mais de 300 mulheres que procuraram a sua ajuda divina. A própria filha de João Teixeira, Dalva, acusa o pai de abuso sexual durante a sua infância e adolescência. Uma de suas vítimas cometeu suicídio no dia 12 de dezembro de 2018, mesma data em que foi pedida a sua prisão preventiva, decretada pela Justiça no dia 14. João tentou fugir, mas acabou se entregando no dia 16 de dezembro. Sua prisão revelou um criminoso além dos diversos crimes sexuais. Tudo indica que João de Deus era uma espécie de chefe de facção criminosa, com poder de fogo para combater um exército. Era também um coronel à moda antiga que, até a data do escândalo, coagia, por décadas, todos os empresários de Abadiânia, e tinha no bolso autoridades públicas. João Teixeira foi, de fato, o mais falso dos profetas. E, sob a máscara de Deus, escondia a mais abjeta face do mal. Olá,
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui com uma pessoa muito especial. Estou aqui com a Maria do Carmo, do grupo Vítimas Unidas. Essa mulher, ela tem feito um trabalho muito importante junto com as mulheres que sofreram abuso. E aí, gente, são várias. A gente está falando aqui das mulheres que sofreram abuso do Roger Abdulmansi, as mulheres que sofreram abuso desse homem que se diz João de Deus, que eu vou chamá-lo como João do Demônio, porque eu acho que de Deus ele não tem nada, entre muitos outros. Mas a gente vai trazer a Maria do Carmo hoje para falar sobre essa questão desse homem, né, desse João, da região de Abadiânia, e tudo que envolve ele, porque ela tem ligação com muitas mulheres que sofreram na mão dessa pessoa. E o sofrimento que essas mulheres passam é muito grande ainda. Seja muito bem-vinda, Maria do Carmo. Muito bom falar com você de novo. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite, né? Também é um prazer falar novamente com você. E realmente o caso do João do Capeta, né, é um dos casos mais horrorosos, né? Assim, em proporção do número de crimes, de engendramento de pessoas e também de silenciamento, né? De falta de respostas para as vítimas, porque apesar das acusações que foram feitas, tudo que as vítimas querem, Carla, é justiça. Eu imagino, e acho que assim, e como diz, né, o professor Tiago Pavinato, que é o nosso jurista que está sempre conosco, a gente entende essa palavra justiça, mas não existe a justiça suficiente para crimes desse tamanho, porque o que foi feito, né, a dignidade daquela mulher, a violação do corpo daquela mulher, ela não consegue ter de volta, né? Ele de fato foi violado e ele foi violado no momento onde elas estavam todas muito vulneráveis, né? E ele tinha tanta confiança no que ele estava fazendo que ele já não se importava se ele fazia na frente, inclusive, de pais, de maridos, porque nós ficamos sabendo que essas pessoas estavam no mesmo lugar que a vítima. Ele só pediu o seguinte: fica de costas, porque agora eu vou fazer um trabalho espiritual. E nisso estava abusando das mulheres, não é isso, Maria de Fátima? Maria do Carmo, desculpa. É pior do que isso, não é? Né? O caso, por exemplo, da vítima, e eu posso falar o nome dela porque, né, a Camila virou, inclusive fez direito em função do que ela sofreu, e o pai estava ali dentro da sala. Mas todas as pessoas foram minhas fontes, informantes, são unânimes em dizer, Carla, que é uma coisa horrorosa, que ele tinha prazer em estuprar as mulheres se o marido estivesse lá fora. Ele tinha mais prazer ainda, entendeu? Ele adorava saber que o marido ou qualquer pessoa mais próxima dessa vítima estivesse lá fora, né? E no caso da Camila, porque a primeira vítima dele que a gente tem certeza, né, que é a Maria, que é de 73, que é aquela menina de 17 anos que ele leva para baixo lá da ponte e tal, né? Inclusive, né, que o advogado tentou desmentir que aquele caso tivesse acontecido, que onde ela era virgem, ele estupra, ela tem sangramento vaginal, ele tenta, né, matar ela com a pedra, não consegue, dá tiros nela, né, e joga no rio, mas tinha uma pessoa, aquele terreno, inclusive, era do sobrinho dele, que morreu depois no acidente de avião que é o do Urubatã. Mas o prazer do João, né, era tomar a força e preferencialmente se arriscar, como ele fez no caso da Camila, onde o pai estava presente, mas ele avisou o pai: assim, o senhor vai ficar de costas, vai ficar rezando, e independente do que ela fizer, o senhor não abre o olho, senão sua filha morre. Olha só, olha a maldade desse homem, não é, Maria do Carmo? Porque ele pegava uma pessoa que estava ali, vulnerável, porque acreditava que ele fosse fazer alguma coisa para o bem ou para ajudar, né? Usava a fé das pessoas, que é uma segunda maldade, porque muitas pessoas estavam ali porque tinham doenças sérias, e aí ele usa a questão da vulnerabilidade pela doença, depois da vulnerabilidade pela sua fé.
aí junto com pais ou maridos. Olha o que ele fazia, que homem perverso, cruel. Ele é uma pessoa muito ruim, muito ruim, muito ruim. E o que me choca muito é que essas vítimas durante anos ficaram caladas e desacreditadas, porque a justiça não acreditou nelas. Precisou um escândalo acontecer para que elas fossem ouvidas, porque a gente, inclusive, trouxe isso e na época, várias pessoas diziam, não, mas a gente levava para a polícia e a polícia não fazia nada. A gente levava para o Ministério Público não fazia nada. Não é verdade? É verdade. É pior do que não fazia nada, né? Porque se você lembrar, esse caso chega para mim, esse caso chega ao Vítimas Unidas de uma forma completamente diferente de todos os outros casos que o Vítimas Unidas, né, a partir do caso Roger, começa a atuar. Em agosto de 2018, num período de 15 dias, do nada, Carla, me aparecem 2 vítimas de João de Deus, do João do Capeta. Eu odeio dizer que ele é João de Deus, porque eu costumo dizer que João de Deus, John of Good, está morto. Esse não se recupera mais. Ele vem tentando de novo reerguer o nome dele, mas esse não. Eles fizeram uma campanha bem pesada internacional para reerguer o nome dele. Eu costumo dizer que o João, primeiro, ele estuprou mais do que o corpo, né? Ele estuprou a fé, ele estuprou a esperança, né? A alma dessas mulheres, né? Sejam elas próprias doentes, sejam por familiares, etc. Né? Esse é um dado. O segundo dado precisa se lembrar que quando o João é preso em dezembro de 2018, quando o escândalo vem a público, em janeiro o filho dele, Sandro, também é preso, né? Sim. Preso não é por outro motivo, e por isso é um caso que me deixa muito indignada, sabe? Eu preciso tomar cuidado até para não me exaltar, e já peço desculpas se eu me exaltar. E o Sandro vai preso não é por outro motivo, porque 2 anos antes, uma vítima de São Paulo vai à Abadiânia com uma amiga que morava em Goiás, no norte de Goiás, e ela é estuprada. Ela é estuprada, não se conforma, conta para um dos administradores da casa e diz, olha, sabe assim, vocês tem que fechar essa casa, esse cara é louco, tal. E aí ela grava, inclusive, essa conversa. E aí, que foi o Chico Lobo, uma das pessoas que já morreu, porque lá a justiça divina está andando mais rápida que a dos homens, e ele diz, não, você não entendeu, tal. Ela disse, não entendi, eu fui estuprada. Não? E aí ele disse, não, eu não posso fechar a casa sem fazer uma reunião com a diretoria. E ela disse, eu vou à polícia. E foi à polícia com essa amiga, né? Perde o avião, vai à polícia, dá queixa com essa amiga. É óbvio que ambas tiveram que deixar o seu endereço, e não apenas, né, durante até estourar o escândalo. Isso não foi investigado, como no outro dia da denúncia, João Teixeira de Farias e seu filho estavam no norte de Goiás, armados, na casa da testemunha. Ou seja, ele não era tão vidente para descobrir essa denúncia e nem o endereço, né? Sim, ele foi informado. É óbvio, ele foi informado. E aí, o que acontece? Porque ele ganhou muito dinheiro, né? As pessoas faziam muitas doações, ele vendia aquela pílula de pirlim-pim-pim, que nada mais é do que extrato de maracujá, não tinha nada, uma água que ele botava da torneira e dizia que benzia, e as pessoas pagavam, porque as pessoas de fato acreditavam que aquilo tinha algum poder de cura, né? Estavam sendo enganadas por ele. Mas quando a gente para pensar nesse homem, para mim, Carla, eu acho que ele nunca existiu como um homem divino, porque quando a gente foi analisar a quantidade de crimes que ele cometeu, inclusive fazer contrabando de material radioativo, tem homicídio, contrabando de material radioativo, tráfico de drogas. Ele tinha todo um esquema ali, né, de um turismo da morte, que as pessoas que passavam por ele, que estavam com doenças terminais, e ele sabia que aquelas pessoas iam morrer, e inclusive aquele tratamento que ele oferecia não ia dar resultado nenhum, fazia com que as pessoas se morressem,
ou elas tinham que ser enterradas ali, então ele também dominava toda uma questão ali, né, das funerárias e cemitérios, Sim. ou no máximo os seus restos mortais, mas aí digo através de uma cremação, poderiam ser levados de volta. Porque ele também tinha muito medo de ser descoberto em outros países, porque vamos lembrar, gente, ele ganhou um tamanho tão grande que ele trazia pessoas de fora do Brasil. Não eram só pessoas do Brasil que iam se consultar com esse criminoso. Lógico que todas essas pessoas eram vítimas, né? Não vamos subestimar a inteligência dele, porque burro ele não é. Ele é ruim, ele é perverso, ele é cruel. Mas ele conseguiu se engendrar no alto escalão da política, dos nossos governantes, porque nós tivemos ali ministro do STF indo se consultar com ele, gente, grandes artistas foram se consultar com ele, personalidades internacionais vieram se consultar com ele, então isso tem um peso muito grande, porque quando você vê uma pessoa, né, que ela tem esse volume, né, internacional ou até dentro do nosso país, né, dando uma chancela, olha, estou indo no João de Deus, então ele é bom. E aí que ele ganhava. E o que ele fez? Ele vai para essa cidade onde ele controlava, não é isso, Maria do Carmo? Ele compra a cidade inteira, né? Então, assim, ele cria o comércio da fé, né? Que é outra loucura você comercializar a fé de alguém, né? Então, tem um comércio, e é como a gente estava até conversando no começo aqui, onde você me falou, nossa, não sei quantas pousadas fecharam. Gente, nós sentimos por essas pessoas, né? Que muitas delas são vítimas também dessa situação, mas essa cidade, tudo que acontecia lá, vivia de um comércio do crime, não é isso? Com certeza. Aliás, até me lembrou uma fala do Pavinato no documentário que vocês fizeram no último, né? Preciso lembrar que o João fez vítimas em 11 países, ok? É preciso lembrar, há uma passagem que aconteceu comigo, Carla, que me deixou muito impressionada. Por quê? Eu entro nesse caso em 2018, conforme eu falei, sem compreender por que de repente, do nada, uma questão de 15 dias aparece 2 vítimas. Aí depois eu vou descobrir que, na realidade, o que houve? Vamos botar, né, a real. A Zahira faz aquela postagem e isso leva a que pessoas do bem, que quem começa primeiro, né, vamos deixar isso bem claro, quem começa a investigar o caso João de Deus na imprensa é a Cris Fibe e a Helena Borges com a gente. Eu tô, né, 2 vítimas chegou a mim e eu comecei a puxar os fios da meada e pegar fontes dentro de Abadiânia, porque a população de bem de Abadiânia, né, essa sim, vivia em sequestro, né, e vou descobrir que também 2 vítimas procuraram um delegado branco, tanto que quando o delegado geral dá entrevista para vocês, ele diz, não, ele já estava sendo investigado pelo delegado branco, e ao mesmo tempo, Sabrina Bittencourt, através do Kwame, também estava. Só que ninguém se comunicava com ninguém. Mas chega um momento que eu percebo que tem algo de errado. A única frase verdadeira que o João disse até hoje, desde a prisão dele, foi essa. Ele sempre alegou que ele recebeu um telefonema, meados de agosto, sendo ameaçado por homem. E é verdade. Foi uma pessoa mal intencionada, que adora dizer que conseguiu furos, que vê o depoimento da Zahira e liga para a Abadiânia. Liga para o João, liga para as pousadas. Então, eles tiveram tempo, inclusive, ok, para se preparar, e mesmo assim, quando a gente indicou os esconderijos via denúncia anônima, ainda foi achado muita coisa, para te ver a certeza da impunidade. Ele, sabendo que ele estava sendo investigado, a última vítima que ele faz é 2 meses antes de ser preso, Carla. É uma coisa assustadora. E é impressionante, essa foi uma fala para mim, assim, uma pessoa de Abadiânia, que virou minha fonte,
disse para mim, ela ligou uma primeira vez para mim e tal, né? E todo mundo assim, muito apavorado, com medo de ser descoberto. Eles tinham pânico de ser descoberto, porque chegou um momento que havia pessoas naquele clima ali de estourou o escândalo tal, porque o Pedro Bial, né, Sim. apresenta antes do Globo publicar, ele chegava ao ponto de parar a gente na rua, pedir para destravar o celular para ver se estava teclando comigo, falando comigo. E essa vítima, essa informante foi muito interessante, porque ela dizia assim, Mário Carmo, eu via tuas lives, eu te vi indignada, assim, você estava indignada. Eu via tu falando com uma indignação dos estupros e eu não entendia por que tu estava tão brava. Por que tu estava tão indignada? Porque eu cresci, eu fui educada para, se estiver andando na rua, o João vir e se esconde, porque se ele botar o olho em cima de ti, se quiser, tu vai ter que ser dele. Olha o absurdo, Carla. Um Sim, era absurdo, um negócio nojo. chocante, era um negócio chocante. Assim como, assim, tinha dono de pousada que sabia de tudo, né? Não é novidade, isso está dito, né, no livro, tanto do Chico Felice quanto os taxistas, eles chegavam ao ponto de ficar na frente da casa do Inácio, quando paravam aqueles ônibus tudo, e eles apostavam. Tipo, essa vai ser estuprada, essa não vai, essa vai, essa vai. Era uma coisa tão normalizada, se naturalizou, tanto que ele não era o único, né? Ele não era o único pedófilo, porque precisa lembrar que ele, né, também estuprou crianças, mulheres cegas, paralíticas, a pessoa podia ter a doença que for, né? Então é um negócio assim muito chocante porque quando a situação estoura, né, e a gente tinha isso muito claro, né, bem antes de vir, a gente tinha isso muito claro que havia todo um esquema sendo montado para tentar tirar, e nós tínhamos uma certeza absoluta que era, primeiro, não expor nenhuma brasileira, até termos certeza que o negócio realmente ia, né, estourar, porque a gente sabia da influência dele, que era muito grande, né? Sim. E tudo que eles estavam fazendo para tentar evitar esse escândalo. Mas, assim, eu tenho print de pessoas de família tradicional de São Paulo que começou. Mas, assim, que história é essa que está rolando uma investigação que o João estupra pessoas, porque as pessoas de fora realmente não tinham, né? Essa informação. Essa informação. E aí a pessoa dizia não, não, questionava membros da casa que diziam não, isso foi uma funcionária que foi colocada para a rua, ela está mentindo. Eu tenho prints, inclusive, da ex-assessora de imprensa dele dizendo isso, né? E foi a roteirista, inclusive, a Edna Gomes, do filme Cucandé, João de Deus, o silêncio é uma prece, né? Quando, na realidade, o silêncio não era prece, o silêncio era crime, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Maria do Carmo. Essa assessora de imprensa tinha conhecimento do que ele fazia? Olha, Carla, eu gosto muito quando o Pavinato diz que vai conjecturar. Eu quero conjecturar. Então, conjectura. Vamos conjecturar. Veja bem, o João de Deus é acusado, anos atrás, de ter assassinado o motorista. Entre as provas da sua defesa, o que ele apresenta é uma certidão em cartório com os pais da pessoa assassinada de que não havia isso, nada disso. O João de Deus é preso e estava com a arma na cintura, traficando urânio. Exatamente. E ele apresenta uma certidão em cartório que ele estava só fazendo frete. Ok? E assim vai. Em todos, quando estoura, quando ele sabe que está para estourar o escândalo, né? Ele já sabe, até porque daí a Rede Globo já tinha entrado em contato, né? O pessoal do Globo também, a Helena Borges, toda aquela situação e tal. O que ele faz? Né? Eles pegam uma vítima, certo? Levam ela de carro de Abadiânia para Anápolis, vai João José Elias
conhecido como Rana, advogado dele, Edna Gomes, a vítima, e o capitão Reginaldo Nascimento, capitão da ativa e armado, para ela fazer uma declaração em cartório que, como guia, ela nunca viu nada, nem nunca foi abusada, etc. Né? Isso virou, inclusive, eles foram indiciados, tal. Há um momento em que Edna Gomes, isso saiu na imprensa, ela é filmada entrando no fórum para fazer supostamente o que vazou uma delação premiada e etc. Foi aquele corre-corre. E, logo em seguida, a Edna passa a ter como advogado o ex-senador Demóstenes Torres, e eles são inocentados porque alegou-se que a menina poderia ter se jogado do carro, mesmo com o Reginaldo armado, porque ela voltou lá no cartório que algo deu errado sozinha. Mas quem não voltaria? Exatamente. As fontes que eu tenho afirmam que sim, que Edna Gomes sabia sim. E eu tenho isso gravado por uma fonte que trabalhou 20 anos na casa. Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... Isso é muito triste, né? Porque quando você tem uma mulher, né? A figura de uma mulher que poderia ter ajudado tantas outras mulheres, se de fato ela sabia, vamos conjecturar aqui, né? Porque nós não temos essa certeza, então a gente não consegue nem imputar isso a ela. Mas se as fontes que lhe passaram essa informação, né, estejam corretas, é muito triste, porque ela é uma mulher. Ela em nenhum momento se colocou no lugar dessas outras mulheres que estavam sofrendo esse grande abuso. É horrível, porque a imprensa não fazendo bom trabalho de imprensa. Aí eu volto até no caso ali das bruxas de Guaratuba, né, no caso Evandro, onde também nós tínhamos jornalistas que sabiam que aquelas pessoas estavam sendo torturadas, mas por questões, né, comerciais, né, aí eu digo inclusive pela ganância, elas não denunciam aquele grande abuso que estava acontecendo. Ou seja, é a imprensa fazendo um péssimo trabalho. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, Maria do Carmo. Você chegou a estar com esse homem, com o João? Já esteve alguma vez na sua vida? Nunca. Passei por lá, porque como, né, eu morei 20 anos em Rondônia, eu passei por lá, pela BR que divide a estrada 4 vezes, né? Porque 2 eu resolvi ir de carro de Rondônia para a Bahia e duas para cá. Mas nunca estive lá, não. E vou ser sincera, foi um dos casos que em dezembro eu cheguei a ligar para os meus advogados, para o meu advogado, né? Que é o advogado também das vítimas do Roger na Corte Interamericana, onde o Brasil virou réu, e chegou um momento que eu tinha passado aquela noite, a noite inteira, eu passei mais de 10 horas ouvindo uma vítima assim, direto. Ela tinha procurado a Sabrina não estava podendo atender, e ela estava dizendo que ia se matar, foi indicada uma promotora e a promotora não, e aí eu fiquei conversando com ela. E assim, eu já tinha muita coisa da história do João. Só que ela me bota um marco teórico linear. Eu tinha muita coisa. E quando eu lembro assim, eu estava na varanda tal, vi o dia nascer, olhei o mar e liguei para o meu advogado. E disse, olha, esse negócio está grande demais, assustador demais, é muita autoridade, enfim. Por quê? O que eu vou perceber? Eu
sou professora doutora aposentada de Universidade Federal, e a gente fica com alguns vícios, né? Como a gente brinca, vício de castigo. Quando o caso João vem parar na minha mão, né, na questão de 2 semanas, e é interessante porque, assim, é uma das primeiras vítimas que me procurou, aliás, muitas, tá? Vítimas que eu tenho, nunca vieram a público. Muitas nunca vieram. Tanto que não é verdadeiro que não tem vítima de Abadiânia. Não tem vítima de Abadiânia que denunciou, é diferente, né? Uhum. E aí, o que acontece? Há toda uma lógica quando você se afasta, né? Quando você consegue se afastar. E eu dizia assim, gente, é impossível, por mais dinheiro, por mais poder, né? Assim. E aí eu voltei, eu entrei no automático de orientadora, entendeu? E fui procurar. É impossível, sabe assim, que só tem essa coisa da Zahira, eu inclusive mandei o link para vocês, tá? Mas não é verdadeiro. O problema é que às vezes as pessoas querem pesquisar, né, se há alguma denúncia ou não, e procuram artigos. É difícil ter artigo. Mas, se você for nos comentários, há uma reportagem de 2008, né, falando do Santo João do Capeta. Só que você vai nos comentários e desde 2010 entra um anônimo, as pessoas vão santificando, ai, como é que eu cheguei a esse santo, tal, e o anônimo assim, aham, e ele começa a falar da sala, das loiras, das novinhas, e aí Ele descreve. ele vai dizendo, aham, tu vai ser muito bem tratada, principalmente na salinha. Se tu for loira e bonita, nem se fala. E as pessoas começam a bater e contestar ele, e bater e chamar ele de covarde, e ele vai colocando até que entra uma médica e diz assim, ele não está mentindo, eu estive lá e passei por isso. Aí começam outras pessoas também. Ele detalha já lá em 2010, 2011, 2012, ele disse, olha, o João é um homem tão, mas tão de Deus, entre aspas, que ele mandou matar, é o que ele escreve, está lá, né? Mandou matar o próprio sobrinho, né? Derrubando o avião, o delegado Borjão, que na realidade não era nem um delegado, né? Era na realidade uma pessoa da área militar, que ele chamava de delegado no pátio da casa do Inácio, e o sócio dele, Mário Reis, que era o da lanchonete. Ou seja, quando eu comecei a procurar, o caso de Sedona é onde ele não há... A gente precisa lembrar o seguinte, João tinha 4 casas do Inácio. E aí a indignação veio muito daí das vítimas, entende? Ele tinha a casa do Inácio, né, em Abadiânia, tinha no Espírito Santo, tinha no Rio Grande do Sul, tinha em Petrópolis e estava abrindo a de Sedona. Certo? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, inclusive ele diz isso, eu tenho 5 casas do Inácio, e a dos Estados Unidos eu estou abrindo com a ajuda do meu amigo Bill Clinton. Foi onde muita gente acabou associando o João à questão do Jeffrey Epstein, né? Porque aí começou a sair várias coisas. Eu quero, Carla, deixar uma coisa muito clara, né? Assim, nós somos profundamente perseguidas, ameaçadas de todas as formas, né? E chegou o ponto, eu tô falando, eu e Sabrina fomos as 2 ativistas ouvidas oficialmente pelas Forças-Tarefa, etc. Chegou um ponto que a gente foi denunciada ao Ministério Público Federal em Abadiânia, né? E, como a pessoa fez a denúncia e fez uma live dizendo, né? Passou-se um tempo, eu fui atrás do que teria dado essa denúncia. E o procurador federal, que foi uma das pessoas mais éticas, mais competentes, mais decentes que eu encontrei na minha vida nesse caso, além do delegado Branco, mas ele logo foi afastado, que foi o procurador federal, o Wilson Rocha, ele coloca algo que eu gostaria de deixar isso claro, porque as pessoas nos cobram, inclusive vítimas. Se a Maria do Carmo, você disse que a gente ia ter justiça. Não, peraí. Eu disse que nós íamos desmascarar João de Deus. E, para mim, João de Deus está morto. Né? Quem quiser acreditar, aí tem gente que acredita em Coelhinho da Páscoa.
E ele foi muito claro para arquivar, dizendo o seguinte: não há que se falar em investigar as ativistas Maria do Carmo dos Santos e Sabrina Bittencourt, porque tudo o que elas falaram e que foi investigado mostrou-se verdadeiro, né? Porque assim, ó, o que me deixa indignado, e eu tenho casos concretos, tá? Dou nome concreto, sem medo de errar, porque eu tenho provas, né? Quando a Sabrina foi ouvida, por exemplo, né, na questão do tráfico, há uma promotora que ouve ela e que dá uma entrevista, tanto que o meu nome foi exposto sem eu pedir, que eu fui ouvida pela Força Tarefa, onde ela diz o seguinte: a ativista apresentou provas. Provas. Não foi assim, não. Fofoca, indícios, etc. Não, provas. E o que me deixa indignado é todos os promotores, todas as pessoas envolvidas. Ali em 2018, começo de 2019, quando a coisa estoura, não havia dúvida em nenhuma autoridade. Isso é dito claramente. Eu posso abrir aspas, por exemplo, para o promotor Luciano, que diz, olha, então não há possibilidade do João ter atuado por mais de 40 anos sem que ele tivesse uma rede de proteção. Lógico. Que envolvesse autoridades, policiais civis, militares, e ele complementa, tanto que há um capitão da ativa, né, que tinha uma sala na casa do Inácio de Loyola, que eu mandei para vocês a foto, diga-se de passagem, e ele era o braço direito de João. Você encontra ele com... Ele e o João recebidos pelo presidente da República, que é o capitão Reginaldo Nascimento. Então, assim... Não, eu concordo 100% com você, Maria do Carmo. Não existe essa possibilidade dele estar tantos anos nessa cadeia criminosa se ele não tivesse toda uma estrutura, uma rede muito grande de apoio. A questão é como desmascarar essa rede de apoio também, né? Porque agora ninguém mais é amigo dele, né? Porque praticamente ele tem alguma coisa extremamente contagiosa, ninguém quer chegar perto. Mas muitas pessoas foram beneficiadas, inclusive pelo dinheiro, porque a gente sabe que ele pagava pessoas. Pagava para calar. E aí, antes de você continuar, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Você chegou a ser ameaçada por ele? Eu não fui ameaçada por ele, mas eu recebi muitas ameaças. Quer dizer, eu já tenho um histórico de ameaças, né? Não é de hoje, tá? Só que quando estoura o caso João, foi um negócio bastante assustador. E duas pessoas em Abadiânia movem um processo contra mim e a juíza, na época, a juíza Rosângela, a mesma, né, que inocentou ele no caso da Camila, né, etc. Ela marca um dia inteiro, né, uma audiência de conciliação de manhã e de tarde para eu ir a Abadiânia. Não é? E não tinha ainda a pandemia, aquela coisa toda, a gente estava vendo, né, para ir a Abadiânia. Aí eu não quero mentir, tipo assim, ó, eu teria que estar lá no dia 21, vamos supor. Aí, e eu tenho um grupo de advogados de São Paulo que né, pai, esposa e filho que me representam, né, é o escritório que me representa. E era uma véspera de feriado em São Paulo, na terça era feriado, então o filho tinha ido para a praia. Eu sei que eu acordo cedo, aí o meu advogado me ligou e disse, meu Carmo, está com teu e-mail aberto? Eu disse, não, porque ele se abre teu e-mail. Eu disse, por quê? Vê se tem algum e-mail estranho. Aí eu vi, tinha lá um e-mail estranho, ele se abre e lê. Era uma pessoa dizendo como ia me matar e me torturar. E eu disse, como é que o senhor sabe que esse e-mail, né, que tinha esse e-mail? Ele disse, não, porque mandaram para o Eduardo um e-mail dizendo que nós entregasse você, que ele entregasse você. Se a minha audiência era dia 21, na madrugada do dia 21, né, amanhã, a BR pegasse 3 milhões com o Sandro, ou além de me matar, iam matar o pai dele. Aí, a partir daí, a gente entendeu que a coisa estava pesada demais. Tentamos, né,
fazer com que a juíza me ouvisse à distância ou saísse, ela me julgou a revelia, e a gente entrou com uma queixa na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com uma entrevista enorme que eu tinha dado, né, demonstrava a minha participação, e que cobrou do governo brasileiro o que estava fazendo para me manter viva. E aí, hoje, eu estou dentro do PPDH, que é o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, entendeu? Que é um programa E o que federal. aconteceu com tudo isso? Ela te julgou a revelia, é isso? Mas é uma ação Aham. civil? Aham, Não, é uma é. ação criminal. Não, era civil, calúnia de difamação. Sim, ela me julgou a revelia, não adiantou mandar nem denúncia, nem BO, e tudo isso está com a Polícia Federal, com todas as autoridades, não se consegue descobrir, mesmo tendo vindo por e-mail, se sabe que veio da Deep Web, não se consegue descobrir, e Mas essa ação que moveram contra você, né? Ela está em que instância? Você recorreu? recorri, ela está paralisada porque ela bate num item que o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir, entendeu? Mas ela está paralisada. Mas o caso João de Deus é uma coisa muito interessante, porque... Mas o Toron avisou que ia usar essa técnica, né? A partir do caso João de Deus, um grupo organizado, grupos organizados, que são contra feminazes, são contra um monte de atitudes, resolveram que, no caso João de Deus, e isso foi tudo orquestrado, tá? Por que eu sei que foi orquestrado? Porque sai 2 matérias num site bem simples, eu vou dizer assim, lá em Goiás, das filhas do João de Deus, né? Uma não esqueço o título, que é assim: A Montanha Pariu um Rato, tá? Uhum. E aí sai, assim, do nada, um artigo bobo, só que aquele artigo serviu de base para uma carta longa, explicativa, que eu, pelo menos, encontrei em polonês, em inglês e francês. Essa matéria serviu de base para que pessoas que apoiam João pudessem explicar para o mundo que, na realidade, a grande imprensa não, mas a pequena imprensa já começava a desmascarar o golpe dado, né, por 2 ativistas que compraram o judiciário, compraram a grande imprensa, criaram as vítimas do João para poder ficar com o dinheiro do João. E aí me citam, é claro, entendeu? Nominalmente. O que é um grande absurdo, porque não se trata, né, de grupos identitários. O que a gente está tratando aqui é de um grande crime, né? A gente está falando de um grande criminoso e não há dúvidas mais em relação aos crimes que ele cometeu. Ele conseguiu esconder durante muito tempo. De novo, vale aqui, né, lembrar que ele não é uma pessoa burra, ele é uma pessoa bastante inteligente. Ele entendeu como é que funcionava o mecanismo, que ele precisava ter essa rede de apoio. E ele devia fazer muitas coisas para essa rede de apoio, como o tráfico de influência, dinheiro, entre muitas outras coisas, né? A gente tem que deixar de ser infantil, né? Não se trata de feminazi, nada disso, e nem de uma questão de algum grupo feminista. Se trata de uma questão de direitos. Quando o direito de uma mulher é violado dessa forma como foi violado, o corpo de uma mulher violado, um crime se instalou, né? E a gente tem que lembrar de novo que para cada um de nós estar aqui, precisou de uma mulher, né? Não existe a possibilidade de ninguém vir ao mundo se não for através do corpo feminino. Então, quando a gente precisa separar essas coisas. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil, né? Porque inclusive, ele usou muito bem a questão da fé. Então, e você entra naquele transe, você acredita, né, que ele de fato está fazendo alguma coisa boa para você. E é muito chocante quando você descobre que ele é uma farsa. Porque você, inclusive, descobre que um pedaço da sua vida no qual você acreditou naquela pessoa também é uma farsa, né? E eu vou te falar porque eu tenho amigos médicos, olha só, amigos médicos, médicos muito inteligentes que chegaram a frequentar. E assim, falam, mas olha, eu nunca vi, né? Eu falei, você teve sorte,
Sim. Você não foi a pessoa que, né, ele cismou, né? Aham. Mas assim, mas ela falou, mas Carla, é tão difícil porque a gente tinha uma energia. Eu falei, eu cheguei para essa médica, eu falei, a energia não era dele, era daquelas outras Sim. pessoas que de fato estavam ali para tentar, Claro. né, e acreditar que elas iam sair do outro lado, né, para tentar resolver seus problemas, inclusive espirituais, de saúde, entre outros. Mas a energia não era dele, a energia era das pessoas. Sim. Porque se eu me unir aqui a você, pegar uma outra pessoa, a gente falar, olha, vamos fazer o bem, a nossa energia vem à Claro. toa. Não é? Sim. Independente da questão messiânica que esteja aqui entre nós. Mas é isso que é muito duro. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de entender como que eu fui enganada tantos anos e tanto tempo, porque nós não estamos falando de 1 ano, 2 anos, são muitos anos. E ele tem o poder da oratória, ele é muito inteligente, né? Sim. Ele sabe fazer o teatro muito bem feito. Agora, que ele foi desmascarado, ele de fato foi. O que eu acho, né, Maria do Carmo, que a gente precisa fazer a gente sabe que, infelizmente, muitos crimes prescreveram, porque a gente tem essa loucura no Brasil que crimes dessa monta, como estupro, homicídio, tem prescrição, né? Eu não consigo entender uma pessoa matar outra e, né, o crime prescrever, porque né, ela Sim. acabou com a vida de uma pessoa, ele estuprou uma pessoa. Então, o que nós temos que ajudar é que essas pessoas, inclusive porque é uma questão terapêutica, que elas possam falar, dar Sim. espaço para que elas sejam ouvidas. É o mínimo. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Eu acho que ele nunca abusou de homens, ele só abusou de mulheres, não foi isso? Isso. Havia um braço direito dele que assediava homens. Chegou a sair uma matéria, a gente conseguiu, né, acessar essa pessoa. Havia um braço direito lá, só que aí chegou um momento que a pessoa passou do limite e o João acabou botando ele, mas ele ficou anos junto com o João, né, muitos anos. Agora, como o clima da cidade não, eu volto a dizer, das pessoas do bem. As pessoas do bem não tinham nem contato, bem dizer, com aquela casa, entendeu? São vítimas. São vítimas. Não, me assustava muito essa situação, porque nós estamos falando de uma cidade que fica a 2 horas da nossa capital, gente. Sim. Não é lá, sabe, assim, na fronteira, não. Né? Assim, então, e o João, ele é preciso lembrar que ele vai criando na própria história dele, assim, né? Como eu assessorei, ajudei, né? A minissérie que saiu da Netflix, o Chico Felitti, a própria Cris Fibe, etc. Né? Então você acaba, né, acompanhando. É muito interessante porque, assim, ó, quando você pega a história que ele conta da vida dele, já não bate. Né? Porque há um momento ali, que está sendo pesquisado, inclusive, que ele diz, não, né? De tanto ser perseguido, ele vai para Brasília, aí ele vira alfaiate, né? Do Exército. Né? Primeiro, em alguns momentos que ele diz que está em Brasília como alfaiate do Exército, ele não estava. Tem comprovação disso, porque tem pessoas que conheciam ele. Em outros momentos, chega a dar medo, porque o João passou, e aí foi apreendido, né, em 2019, foi em 2019, não sei se 2019 ou 2020, que a gente vinha denunciando que o João tinha tanto uma carteira, como ele sendo do serviço, né, especial, vamos dizer assim, né, da área militar como da civil, e realmente ele tinha, né? Foi de muita insistência. Agora, o que apavora nessas histórias, né? O que deixa as vítimas muito revoltadas, né? Porque é um processo. Eu tive vítimas que levaram 8, 10 meses, 1 ano, para dizer, não, eu vou denunciar. E muitas não vieram a público ainda, né? Primeiro porque tem essa questão, né? Quando a pessoa tem mais de 70 anos,
o crime leva 10 anos para prescrever, ainda diminui isso, né? Então, Diminui a prescrição. mais de 70 vítimas, né? Porque 330 oficialmente procuraram, né, as forças-tarefas, 194 oficializaram. Destas, né, se eu não me engano, são 15 blocos agora que tem, quase 70 viraram testemunhas só, né? Do modus operandi dele. Mas é impressionante porque se diz assim, Carla, ninguém denunciava. Não é verdade. Eu sei, Né? as pessoas denunciavam, elas não eram ouvidas. Olha, tem vítima que chegou em São Paulo, foi estuprada, foi na delegacia da mulher em 2006 e riram da cara dela. Tipo, sim, tá brincando, né? Teve uma vítima que denunciou na Embaixada do Brasil em Viena, porque ela foi informada de que ela não deveria procurar a delegacia de Abadiânia porque está escrito, não foi, né? Mas, Maria do Carmo, sabe o que acontece? Quando a gente lembra do caso desse infeliz desse homem, do João, ele me remete muito ao caso do Harvey Weinstein nos Estados Unidos. Sim. Porque o que acontece? Era um homem também muito poderoso, com uma rede de influências muito grande, e ele não tinha só o poder de influência, ele tinha o poder financeiro, econômico, ele tinha muito dinheiro, ele mandou em Hollywood. E ele fez tudo o que fez. Aquelas mulheres, durante muitos anos, foram abusadas e foram ignoradas. E as pessoas ainda diziam o seguinte, mas também vai fazer o quê no quarto dele? Olha a roupa que você está vestindo. É toda uma... Olha a questão da mentalidade. É uma mentalidade doente, porque cada um tem direito de usar a roupa que quiser. E a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de Estados Unidos, ok? Estamos falando ali de duas costas ali, né, da Califórnia e de Nova York, onde ele transitava, que são, né, costas com a cabeça muito aberta, né? As pessoas elas têm, não estamos falando do centro dos Estados Unidos, que é mais conservador, né? Olha o que esse homem fez, olha o tempo que demorou para que essas mulheres fossem ouvidas, fossem acreditadas, porque existia toda uma narrativa de que praticamente elas eram culpadas. E não vítimas, a mesma coisa, porque como ele é um homem poderoso, logo, se ele é poderoso, ele não pode ser culpado. A mesma coisa acontece aqui no caso do João. Se ele é um homem poderoso, ele tem o poder da fé, o poder, né, de Deus, ele não pode ser culpado. E as vítimas são culpadas de terem ido lá pedindo ajuda para ele. Assim que estourou o caso, eu fui também depois processada por uma guia. E tem uma coisa interessante, Carla, que foi a coincidência desse caso cair também na minha mão, né? Além de outras pessoas, é óbvio, que foi assim, que veio tudo, né? O João, por isso que eu estranho quando eu vejo na imprensa, né? E isso porque ainda saiu, mas assim, o que revolta as vítimas é as não respostas. Assim que saiu o escândalo, a gente apontou esconderijos. Foram apreendidas armas, inclusive armas, né, de cano raspado, portanto, né? Inadas. Foi encontrado munição, foi encontrado até cadáveres, foi encontrado dinheiro. Cadê o resultado dessas perícias? Temos que cobrar. Veja, isso quem diz numa entrevista não é só a Maria do Carmo, tá? A jornalista que está escrevendo um livro que era do Globo, vai lá, vai pegar laudos, etc., some laudo DML. Mas então houve o acobertamento, porque já em janeiro de 2019 estava lá uma delegada, um delegado, um capitão sendo investigados. Cadê o resultado? Né? Tá lá o João, diz em depoimento, aparece numa matéria de Fantástico, o nome do delegado, não sou eu que estou dizendo, é Éder Martins,
que foi inclusive vereador da cidade, o João conta tranquilamente no depoimento. Cheguei na casa do Éder, eu para dizer que eu cheguei na tua casa, eu acho que eu tenho uma intimidade, né? Ah, ele estava chorando, precisava de dinheiro, eu dei. O João é proibido, muito tempo antes desse escândalo, de pisar os pés na casa do Inácio de Loyola, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque duas moças, filhas, inclusive, de diretores da direção da Casa Dom Loyola, lá do Rio Grande do Sul, vão para a Badiânia, são abusadas, daquela confusão para tirar as meninas de lá e etc. Né? O João vai para o exterior, ele manda. Todo mundo sabe, Carla. Por isso que eu te digo assim, como que as autoridades não conseguem apontar nomes? Espera aí. Todo mundo sabe que Fernanda, que é casado com Martim, donos da pousada Irmão Sol e Irmão Lua, ele tradutor argentino, foi com a Tânia Appel para o Rio Grande do Sul, a mando do João, para tentar acalmar essa situação. Não conseguiu, o João é chamado lá. O João vai para uma reunião onde quem está na reunião, além dos pais e da vítima, está o delegado Delmes. Um delegado que era responsável pela vara da infância e da juventude. Um delegado que até hoje ainda é dono. É um dos donos daquele terreno de lá. O João é avisado que não é para mais pisar os pés lá, senão ia ser morto. O João não volta mais lá, a casa deixa de existir, parece que nada aconteceu, ok? E aí eu te pergunto, eu mandei para vocês, tem uma foto do Delmes que continua frequentando a casa, inclusive tem uma foto que está ele, e o ex-dono, amicíssimo do João, o ex-dono das Lu e da Parmalat, que também, quando sai o pedido de prisão dele, está nos Estados Unidos fugindo com o João. Ou seja, como é que você me diz que não tem nomes? Certo? Se eu mandei para vocês, há um artigo científico publicado num congresso por uma professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área de Direito, que a tese de doutorado dela era sobre os processos que o João levou por exercício legal de medicina, e ela é estuprada. Não há penetração, mas há o estupro, porque, né? O estupro não precisa da penetração mais. Exatamente, não precisa mais da penetração, ela naquele modus operandi, né? Tal, ela olha, tal. O que o João faz? Ela relata, eu mandei para vocês o nome. O João não deixa ela sair da sala, chama, e ela relata nesse artigo, ela até republicou novamente agora esse artigo, ela publica em 2019, mas todo mundo já sabia antes, ok? Ela conta a história, né, do que aconteceu com ela. O João bipa ao povo e vai o pessoal para uma reunião com ela, e ela diz assim, é impressionante, porque você não via surpresa. É tipo assim, ai meu Deus, o João fez de novo, entendeu? Ela dá o nome do Hamilton, administrador da casa, que foi 8 anos prefeito, ela diz o nome do Chico Lobo, foi 8 anos vice-prefeito também, era diretor lá da casa, ela dá o nome da Heather, que é tradutora, ela dá um nome, ela não dá, ela diz que é entrevistada tal, mas eu consigo identificar quem é essa entrevistada, porque ela diz qual papo, ela dá nomes. Está lá, e nomes que as vítimas me dão. Até porque, veja, Carla, o Natal de 2018 para 2019 foi um horror, porque havia uma vítima que ela só falava alemão. Eu tive que pedir para um primo que morou 17 anos na Alemanha para atender, porque essa, inclusive, foi a única vítima que foi estuprada com a filha no colo. E eu sei que ela foi ouvida, a gente encaminhou ela para o MP de São Paulo, porque eu vi rapidamente uma entrevista dizendo que pela primeira vez o MP de São Paulo tem que pegar um tradutor. Ou seja, como é que uma pessoa, o João mal e porcamente falava português? Como é que ele estupra e aquilo lá era um labirinto? Como é que aquelas mulheres vão parar naquela sala e saíam daquela sala falando inglês, falando alemão? Ou seja...
Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? O que você está me falando aqui não é o que mais está matando essas mulheres, indignando todas elas, e agora, e assim, cada vez fica mais claro, não é só a questão do João, é dessas outras pessoas que estão envolvidas nessa cadeia criminosa e nada acontece com elas. Inclusive, essas pessoas precisam ser desmascaradas e essas pessoas elas precisam, né, responder pelos crimes que elas cometeram por estar em conluio com esse grande criminoso, com essa cabeça da cobra. É o que eu te falei, o Pavinato disse assim, né? Não, olha, vamos supor que alguns não soubessem, barará, o que não é verdadeiro, mas vamos supor, ok? Que eles não soubessem, ok? Mas, a partir do momento que estoura, você vai associando, às vezes, muitas coisas, né? Como a gente diz na história, não há nada melhor para você ler o passado que ter o refletor do presente, que aí você ilumina, né? Veja, eu tenho uma vítima uma das vítimas que, inclusive, sim, mais foi revitimizada por uma sociedade que é incapaz de ter empatia com o outro. O pai com tumor cerebral, né? Era um baita desembargador com tumor cerebral, desenganado, ele vai para Badiânia. Tem a filmagem dele dizendo, eu vou te curar. E dizendo, preciso que você... Ele chama essa filha, veja bem, leva a menina para a salinha dele, abusa dessa menina. Essa menina primeiro congela, depois essa menina entra em prantos, ela já tinha se acomodado em Abadiânia, porque ela foi uma primeira vez e o João pediu que daí voltassem para ficar um tempo lá em tratamento. Da primeira vez ela ficou no hotel, da segunda ela já alugou uma casa, aquela coisa toda. Ela sai daquela salinha desesperada, não querendo ir para casa, para o pai dela não ver o desespero, ela vai para o hotel, para a pousada que ela tinha ficado, e conta para a dona da pousada. A dona da pousada deu na cara dela. Ela volta desesperada para o pátio da casa, alguém pega ela e leva para a enfermaria. E a mesma coisa, ela desesperada, ela conta para a enfermeira. E a enfermeira diz, perdoa, não faz isso, perdoa, né? Não faz pouco tempo que uma gringa fez a mesma coisa e foi assassinada, perdoa. Que horror. Ela não querendo contar para o pai, diz, pai, a gente vai voltar para a nossa cidade. O pai quer se despedir dele, o João chama ela e diz, não, você não entendeu. Câncer do teu pai é culpa tua. Que homem horroroso. Eu preciso fazer esse trabalho porque eu vou salvar o teu pai. E ela pergunta quantas vezes? E ele diz 20. Ela contou, Carla, uma a uma. Meu Deus. E, então, assim, veja, não dá para dizer, Carlos, por quê? Eu tenho testemunha aqui. Foi com uma amiga, aconteceu, aí ela entra no carro em estado de choque, aí a amiga diz, o que aconteceu? Aí ela diz assim, volta. Ela volta, ela dá uma surra no João, o João começa a berrar como sempre, que diz que elas estão possuídas, etc. Maravilhosa, quero conhecer essa mulher que matou nele. Aí, sabe assim, ó, jogou extintor de incêndio, etc. Ou seja, aí de novo, não é dito só por mim, é dito por jornalistas que estiveram lá, inclusive pós-escândalo. Como é que você vai fazer qualquer coisa se todos os policiais estavam por ali, trabalhavam para ele, eram segurança dele? E tem uma coisa que a sociedade não se tocou, Carla, que é assim, ó, não pense que o fluxo para a Badiânia do Brasil, posso nem falar só do exterior, tá? Mas do Brasil principalmente, não pense que as pessoas pararam de ir para a casa do Inácio de Loyola porque o João foi preso, porque não foi. Eu
Olha o que é o destino, né? Eu sou catarinense, fiz minha graduação em psicologia, minha mestrado em história aqui, e fui para a Bahia. E fiz concurso público lá. E entro no Instituto Federal, né? E é uma instituição com 90 anos, mas que não tinha tradição na área de serviços. E eu vou acabar coordenando e trabalhando na área de turismo. No momento que está tendo a reforma na gestão do Fernando Henrique. E eu ajudei a criar, eu fui coordenadora nacional da análise das bases científicas para turismo e hospitalidade. E eu começo a falar com uma guia, com outra guia, não sei o quê, e daqui a pouco me caiu a ficha. Eu digo, pera, porque uma guia fez um vídeo dizendo o seguinte, que não, ela frequentava a casa há 10 anos, tal, o João teria curado ela, e que a experiência dela era ao contrário. Ela via mulheres dando em cima do João e extorquindo o João. E eu fui e disse, olha, isso não é verdadeiro. E ela chega ao absurdo de dizer que uma delas, inclusive, foi na frente de uma equipe da Globo. Eu disse, então, vocês deveriam ter procurado a polícia. Não é que um cara poderoso como João, como é que um cara poderoso como João está sendo extorquido por mulheres na presença de imprensa, de globais, etc. Não. E ela me processou até. Claro que ela perdeu. Aquilo me deu um clique. Espera aí. Comecei a procurar o perfil. O João, e aí ele vê como ele é esperto. Ele divulgava isso claramente, que ele é que credenciava os guias da casa. Só que como é uma casa, no nosso ver, espiritual, apesar dele dizer que não é, parecia que ele estava credenciando guia, né? Como se fosse médium. Mas não. Uhum. A profissão de guia é uma profissão regulamentada por lei. Guia turístico. Guia turístico, regional, nacional e internacional, certo? Uhum. O João não. Os do João não eram. Ele credenciava. Era totalmente irregular. E veja, ninguém fez. E nós tínhamos vítimas de 11 países. Qualquer lugar em São Paulo que saia um ônibusinho, uma Kombi com gente, eles param e prendem. E o João fez 20 anos de turismo. Eu ligo para Brasília, fiz uma denúncia de 70 páginas. Ligo para Brasília e digo, vem cá, o cadastro nacional ainda está funcionando? Não está, tá? É obrigatório? É. Ok, entrei no cadastro nacional. Não tinha uma guia daquela casa credenciada que fosse guia mesmo. Aí eu faço a denúncia e o procurador federal faz a recomendação de que todos os hotéis, que todas as agências e todos os guias se regularizassem, e inclusive uma amiga me ajudou para escrever em polonês, em alemão e em inglês, ok, dizendo o seguinte, vou denunciar e vão ser presos, porque é contravenção penal, né? Sim. Mas ninguém fez nada. E mais, quem já participou de credenciamento de município para entrar no mapa do turismo, né, sabe o quanto é difícil. E tudo ali era mentiroso. Ou seja, ele conseguiu, né? É como se fosse um grande polvo, né? Ele se engendrou em todas as áreas, ele tinha uma grande rede de apoio, de suporte, de informação, né? Ele tinha olheiros lá para frente. Ele realmente, eu vou te falar, você imagina se ele tivesse usado todo esse poder dele para o bem. Mas ele, infelizmente, usou todo esse poder dele para atos criminosos, libidinosos e para o seu prazer pessoal. Porque ele, em nenhum momento... É um grande psicopata, né? É um grande psicopata. Agora, qual é a grande estuprador. Qual é a grande revolta? E aí eu volto a dizer, quando eu digo que a gente informa, não é assim, sabe? Eu te dou uma ligada e digo, Carla, isso. Ou não. Não. Quando eu digo que te informo, eu mandei para o teu e-mail, eu mandei para o e-mail oficial, mas eu mandei para o teu WhatsApp também, para que você não me diga assim, ai, Maria do Carmo, se perdeu no spam. Não, meu bem, peraí.
por 3 mecanismos, está difícil, entendeu? Você sabia que é claro que desde que João, né, foi denunciado em 2018, que o avião dele está proibido, não tem mais autorização, não tem nada. Para voar. Eu brinco que é para avoar, tá, Cláudia? E Carla, para voar. E a gente está dizendo, o avião do João está voando, está voando, está voando. Até que ninguém faz nada, mas houve um problema de pouso e quase caiu em cima da cidade. O ano passado. E foi. Uau! E aí virou matéria. Agora, me pergunta se alguém sabe quem era o piloto, quem autorizou, como saiu, como voltou. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, ninguém vê nada. Eu fui avisada em 2019 que eu deixasse de ser besta, não perdesse mais meu tempo, porque o seguinte, eles não conseguiram evitar o escândalo do estupro. Esse não dá para voltar atrás, entendeu? O resto não ia andar. E eu não acreditei. Digo, não, gente, peraí, porque aí nós temos... Porque assim, ó, querendo ou não, a gente sempre compara, desde o início, o caso do João foi comparado ao caso do Roger, né? Você tem uma coisa muito similar, né? Mulheres que nunca se viram, né? E etc, entendeu? Mas veja, por que Roger está na cadeia e Roger fez? Não que eu quero que ele vá para casa, não, é o contrário, né? O Roger fez uma cirurgia grave o ano passado, mas continua preso. Por que João está em casa? O que diferencia Roger de João? Porque os dois são estupradores, criminosos, só que o Roger era um lobo solitário. E o João não. O João não. O João tem muita gente na mão dele, né? Ele ainda deve ter muito poder. A questão é, a gente precisa descobrir esse poder, né? E atrás, como nos crimes que envolvem o dinheiro, né? Que é aquela coisa, né? Siga o dinheiro, follow the money. A gente tem que seguir aqui esse grande novelo e descobrir quais são essas ligações que ele ainda tem, porque ele deve ter, inclusive, informações que prejudiquem determinadas pessoas para que deem essa cobertura que ele está tendo. Mas olha, você tem aqui uma grande aliada, não só eu, mas o canal inteiro, né? Então isso assim é muito importante. Eu acho que uma das maneiras, eu tenho certeza, da gente poder, inclusive, cobrar mais celeridade da justiça e uma resposta, inclusive, mais forte em relação aos crimes que ele cometeu, é que essas vítimas, mesmo que elas não tenham denunciado para a polícia, mas para que elas venham à tona, para que elas contem as suas histórias. Porque, pela nossa experiência, quando a gente mostra essas histórias, quando as pessoas têm o entendimento do que essas mulheres passaram, do sofrimento que elas tiveram, porque a grande maioria das pessoas é do bem, elas têm empatia pelo outro, elas querem ajudar. E aí a gente consegue trazer, inclusive, um grande apoio popular. Então eu vou deixar aqui o convite para que você converse com elas e todas essas que queiram falar, mesmo, mas eu não denunciei, mas não interessa. Eu quero falar, o meu crime prescreveu, não interessa, você precisa falar. Que elas venham, que a gente aqui vai dar todo o suporte, né, vai dar o carinho e o respeito que elas merecem. Eu sei que é muito difícil para essas mulheres falarem, mas tem uma questão, inclusive, terapêutica, né? Porque depois que você fala e você recebe o apoio que você estava buscando, porque muitas vezes não está vindo agora diretamente da justiça, mas vem da própria sociedade, né? A sociedade, ela se sensibiliza, ela se comove. Isso dói nas pessoas. Eu não sofri abuso desse homem, mas é impossível eu não sentir empatia, não me comover, eu não olhar para essa mulher e não ficar, não querer abraçá-la, né? Falar, o que eu posso fazer para te ajudar? E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trazer mais histórias, porque eu acho que o que o Bial fez foi muito importante. Ele trouxe, inclusive, trouxe a filha dele, né? Ele abusa a própria filha. A gente colheu a Dalva também. Mas a gente precisa mostrar as outras, sabe? E são muitas, muitas mulheres, né? E quando essas mulheres falam, elas ganham uma força, elas são tão fortes.
E é essa força que a gente precisa, inclusive para poder cobrar da nossa justiça, porque a gente também tem aqui, o que é muito bom, uma rede, aí, assim, que eu tenho que agradecer muito, né? De vários advogados, juristas, criminalistas, psiquiatras forenses, criminólogos, peritos, todas essas pessoas, enfim, tem delegados, promotores, temos excelentes juízes que nos apoiam. Então, é o seguinte, o trabalho que vocês fazem é fundamental, porque a gente precisa informar. E como é que a gente informa? É mostrando a verdade. Por mais dolorosa, por mais terrível que ela seja, quando você mostra a verdade e quando a vítima, ela tem o poder de contar, porque infelizmente aqui no canal também, a grande maioria das vítimas foi calada, né? A gente trata de vários casos que são de homicídio. Então essas pessoas foram caladas. Então quem fala por elas é um familiar, é um advogado, é um promotor. Aqui não, essas pessoas, elas estão, graças a Deus, vivas. Eu sei que uma parte delas acaba morrendo. Sim. Mas elas têm um poder tão grande e elas precisam usar esse poder, inclusive para que a gente, né, não deixe que outros homens como ele consigam, né, ganhar espaço. Porque a gente sabe, você mata um, vai aparecer um outro daqui a pouco. É Não impressionante. É assim... Olha, você não acaba de uma vez. Olha, vamos pegar o caso do Roger, né? Roger do Mancibo, você fala assim, não, médico estuprador horroroso. Olha o que a gente viveu há poucas semanas atrás. Um médico anestesista. Aquilo é tão abjeto. Uma mulher vulnerável, num dos momentos mais importantes da vida dela, que é, né, o nascimento do seu filho, da sua filha, sendo abusada pelo médico anestesista que deveria estar checando os sinais vitais daquela mulher. É tão... eu não tenho palavras. E ele aqui, ele não viu o que o outro fez? E o pior, viu, Está Carla? repetindo. E devem ter outros. Não, tem muitos, você não tem noção. O pior, o que mais me incomoda é saber que, neste caso desse anestesista, porque aquilo ali é uma cena quase de necrofilia, né? Pessoa tá, uma das mães que passou pela mão dele estava grávida de gêmeos, né? O primeiro nasceu do parto natural, o segundo não pôde, ele tirou, e ela diz: mais do que ter abusado de mim, ele me tirou a possibilidade de segurar o meu filho uma vez que fosse, né, vivo nos braços. E esse cara triplicou o número de seguidores. Não, isso aí é uma sociedade de pessoas doentes. Essas pessoas precisam fazer uma análise muito grande nas suas vidas, né? Procurar ajuda, né, psicológica, né? Porque não é possível. Qual é a ligação que um ser humano tem com um criminoso? A gente até entende, não, um jornalista, ele está ali, ele precisa checar o que o outro está fazendo. Um delegado, uma pessoa que é da área investigativa. Agora, uma outra pessoa, ela se identificar com um criminoso, né, ela colocar um pedestal para essa pessoa subir, é muito complicado. É muito, inclusive, complicado para a minha cabeça, que trabalho com isso há muitos anos. Qual é a ligação que você tem, né? Porque, gente, isso não é uma ficção. Isso é realidade. Você até pode, né, se identificar, falar, olha, eu vou me identificar com o Mr. White do Breaking Bad. Aquilo é uma ficção, aquilo não é a realidade. Agora, quando você sabe que uma pessoa sofreu e você apoia um criminoso... É assustador, né? É assustador. Que sociedade doente, que pessoas doentes são essas. Essas pessoas precisam realmente de tratamento psicológico, precisam procurar ajuda, porque não é legal. Uma coisa é você se identificar com uma pessoa que faz o bem, ou é mesmo eu vou me identificar com essa pessoa que ela é genial, ela cria coisas, o outro é enfim, um grande empresário, ou um grande, sei lá... é um grande criador de alguma coisa, mas você se identificar com uma pessoa que é uma grande criminosa, eu não sei que pessoas são essas. Uma cena daquela, assim, que
que é terrível, né? Nós chegamos num ponto que profissionais de saúde se obrigaram a deixar mais uma mulher ser vítima para poder pegar esse monstro. Cara, Mas está combinado que nós vamos trazer essas mulheres para cá para que elas possam eu falar. até quero ampliar. Vamos Tem lá. tesoureiro, tem ex-colaborador de 20 anos que nunca Todos foi eles. punido pela justiça. Mesmo que seja, posso falar mais, Maria do Carmo, uma pessoa que estava varrendo. Sim. Vamos Porque sim. essas pessoas, elas viram coisas e elas podem contar coisas, né? E eu sei que até muitas pessoas vão falar, eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz. E aí a gente também tem que entender que essas pessoas também são vítimas. Elas tinham medo de morrer. E Claro. como ele tinha esse poder, se você falar alguma coisa, eu vou te matar. Porque a gente já ouviu isso de algumas pessoas. Sim. Então as pessoas ficam apavoradas. O que elas vão fazer? São pessoas muito humildes, às vezes muito simples, e que Claro. tinham medo da sua vida, medo da vida da sua família, né? Medo do que poderia acontecer com elas. Vamos trazer todos eles, fechado. Você tem Fechado. aqui grandes amigos e grandes colaboradores. Gente, eu queria agradecer aqui a Maria do Carmo. Hoje nós falamos muito sobre o caso aí do João, do demônio, do capeta, do coisa ruim, das ideias erradas, do João criminoso, né? Infelizmente, um homem criminoso. E conforme conversamos aqui com a Maria do Carmo, o canal está aberto para todas as pessoas que queiram trazer as histórias desse homem. Sejam vítimas, sejam pessoas que testemunharam alguma coisa, e vocês vão ter todo o nosso acolhimento. Maria do Carmo, muito obrigada. E olha, Agradeço. conte sempre conosco. Muito obrigada.